Oi, esse vídeo é de matemática sobre matriz, então vamos lá! O conteúdo de matriz, ele é muito sobre resolução de exercícios, mas para você conseguir resolver os exercícios, primeiro você tem que saber o que é uma matriz, certo? Então eu vou te explicar agora. Primeira coisa que você tem que saber que é muito importante é isso aqui. Primeiro linha, segundo coluna. Daqui a pouco eu explico o que isso significa. Só tem que saber que primeiro é linha e depois é a coluna. E também essa informação aqui, que linha é I e coluna é J, igual eu coloquei nesse exemplo aqui. O I representa as linhas e o J representa as colunas. E agora, essa informação aqui de primeiro linha, segundo coluna, é importante para a gente entender isso aqui. Aqui, a gente tem uma matriz 3×3, estão vendo? Por quê? A gente tem 3 linhas, tá vendo? O primeiro número é linha, essa informação aqui. Primeiro número vai ser linha, então a gente tem 3 linhas. E o segundo número vai ser colunas, então a gente tem 3 colunas. Essa é uma matriz 3×3, 3 linhas, 3 colunas. Então, absorvam todas essas informações. Primeiro vai ser linha, depois vai ser coluna, e linha é I e coluna é J. Agora, a gente tem esses termos aqui. O que esses termos são? Eles são como se fosse uma incógnita para a gente descobrir o valor deles. Então, aqui a gente tem o quê? Lembra? Primeiro linha, segundo coluna. Então, o primeiro número significa a linha que o termo tá, e segundo significa a coluna que ele tá. Então, vamos pegar, por exemplo, esse termo aqui. Ele tá na segunda linha, porque o primeiro número significa linha, então ele tá na segunda linha. E o segundo número é 3, e ele tá na terceira coluna. Agora, pra gente entender que as matrizes, a ordem delas faz diferença sim, porque foi o que eu acabei de explicar. O primeiro número vai ser linha e o segundo vai ser coluna. Então, se eu colocar uma matriz 2×3, ela vai ser diferente de uma matriz 3×2, igual eu exemplifiquei aqui. Uma matriz 2×3, ela tem 2 linhas e 3 colunas. E uma matriz 3×2 tem 3 linhas e 2 colunas. E aqui eu coloquei uma matriz maior para vocês entenderem que a matriz pode ser de vários tamanhos, não necessariamente pequenininha assim. Ela pode ser, como eu exemplifiquei aqui, tem 5 linhas e 7 colunas. Agora, essa informação aqui é o que eu já dei lá no primeiro slide. O que significa? Vamos tentar encontrar esse termo aqui, por exemplo. A gente olha o primeiro número, ele significa o quê? Linha. Então, a gente sabe que está na segunda linha. E agora, a gente sabe que ele está na terceira coluna, porque o segundo número indica qual é a coluna que ele está. Então, ele está na segunda linha, na terceira coluna. A gente achou ele aqui, ó. Entendeu? Super simples isso. Tem que sempre saber que linha é o primeiro e coluna é o segundo número. Agora, isso aqui tem a ver com a resolução dos exercícios. A lei de formação. O que é a lei de formação? É como se fosse essa equação aqui, para você descobrir os termos da matriz. Então, o que a gente vai fazer? Substituir. É bem simples. Primeiro de tudo, lembra da informação que eu falei? I é linha e J é coluna. Certo? E agora, a gente tem que saber olhar aqui nos termos e ver qual é linha e qual é coluna. Primeiro é linha, segundo é coluna. Então, é só a gente substituir. Eu peguei aqui esse primeiro termo para a gente substituir. Aqui tá multiplicando. Então, 3 vezes I, 3 vezes, qual é o I daqui? 1. Mais J. Qual é o J daqui? 1 também, porque tá na primeira linha, primeira coluna. Fazendo isso aqui, então, 3 multiplicado por 1 dá 3, mais 1 dá 4. Então, a gente coloca aqui na nossa matriz de... Vamos dizer que é a nossa resolução da matriz aqui. Então, a gente tem o 4 aqui, que é a resolução dessa lei de formação em cima desse termo aqui. E agora a gente resolve todos os outros termos. Eu queria que vocês tentassem resolver sozinhos, mas se vocês ainda tiverem com dificuldade, eu coloquei todas as resoluções aqui. Então, aqui é tudo resolução da primeira coluna. Então, ó, 1, 2, 3, que é a ordem das linhas, e a coluna aqui, que é o J, né? O J é coluna, então, aqui, ó, coluna 1, coluna 1, coluna 1. Tudo aqui. Mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3 de linhas e coluna 2. E aqui, coluna 3. Então, todos os resultados estão aqui, todas as contas estão aqui. Mas, quando a gente vai dar uma resposta em matriz, não é desse jeito que a gente coloca. Isso aqui que eu fiz é um apoio, né? Uma gradezinha de apoio para conseguir explicar melhor e vocês conseguirem entender melhor. Mas quando a gente vai falar de uma matriz, ou quando a gente vai colocar uma matriz, né? Uma resposta, que seja, a gente coloca desse jeito aqui. Entre parênteses e as respostas. Da mesma forma que a gente colocou aqui. Então,
coluna por coluna certinho e linha por linha certinho. Só que a gente tem que colocar dessa forma aqui, entre parênteses. Agora eu fiz uma outra lei de formação e eu queria que vocês tentassem resolver. Então, tentem resolver sozinhos, pausem o vídeo, prestem atenção na lei de formação. Dessa vez é um 7 vezes I menos J. Então, na outra era 3 e aqui era mais. Então, prestem atenção no que vocês estão resolvendo e tentem resolver. Eu vou colocar um exemplo aqui primeiro, que é desse primeiro termo aqui. Igual eu resolvi na outra, o primeiro termo. Aqui a gente tem o 7 que está multiplicando o I. O I daqui é 1. Então, a gente multiplica o 7 por 1 e a gente faz menos J. O J aqui é o quê? 1 também. Então, a gente vai fazer 7 vezes 1, que vai dar 7, menos 1, que vai dar 6. Eu coloquei aqui. E agora eu queria que vocês tentassem resolver todos os outros. Bom, espero que vocês tenham pausado o vídeo, que tenham resolvido. E agora eu vou mostrar como ficou. Ficou dessa forma aqui. Eu fiz de novo todos os cálculos para vocês. Aqui a gente tem, igual na outra, primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna. E, novamente, não é desse jeito que a gente vai colocar. É desse jeito aqui. Mas os valores são os mesmos. Agora, esse é um outro tipo de exercício, não é a lei de formação. Eu não sei qual o nome exato, mas eu chamo de condição. Por quê? Aqui ele dá uma condição para você fazer tal coisa. Vamos ler aqui. A gente tem I mais J se o I for maior ou igual a J. Mas eu gosto de ler de um outro jeito. Eu gosto de ler depois da vírgula. Eu gosto de ver primeiro o que vai, a condição e depois o que vai acontecer. Então vamos ler esse aqui. Se o I for menor que o J, a gente vai subtrair o J de I. Vamos ler isso aqui de outra forma. Se o I for maior ou igual a J, a gente vai somar. Por que eu gosto de ler depois? Porque a gente faz uma informação de cada vez. Para não se confundir, o jeito que eu gosto de fazer, que eu acho que é mais fácil para vocês aprenderem também, é a gente ver a condição primeiro e circular aqui. Então, o que significa? Vamos esquecer essa primeira parte primeiro. Se o I for maior ou igual a J. Então, o que isso significa? Se o primeiro número for maior ou igual ao segundo. Vamos então circular aqui na nossa matriz quais são o I maior ou igual a J. Circulando aqui, vamos observar o primeiro número em relação ao segundo, tá bom? Porque é o I em relação ao J. O I maior ou igual a J. Aqui ele é igual. Aqui o primeiro número é maior. Aqui é maior também. Aqui ele é igual, aqui ele é maior e aqui ele é igual. Então, circulei todos os que aparecem nessa informação aqui, certo? E agora o que eu vou fazer? Vou colocar um exemplo aqui para vocês entenderem. Como é uma conta bem simples, que é só somar, eu não coloquei de todos eles. Coloquei só desse primeiro para vocês verem. Então, a gente tem 1 mais 1, porque é o I mais o J, igual aqui, I mais o J, que vai dar 2. Então, eu coloquei aqui o resultado. E agora, se vocês quiserem tentar resolver os outros, eu acho uma ótima ideia, mas eu vou mostrar o resultado também. Como eu disse, eu não fiz as contas, porque são contas só de somar, então depois que você circulou, você só soma. Então, 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Aqui, 2 mais 2, 4. 3 mais 2, 5. 3 mais 3, 6. Bem simples. E agora, vamos ver a segunda parte. Lembra? A gente fez só a primeira, vamos ver a segunda. A segunda diz o quê? Vamos esquecer essa primeira parte. Se o I for menor que o J. No caso, são os que sobraram, mas vamos observar certinho. O primeiro número tem que ser menor que o segundo. Então, vamos ver. São esses aqui. O primeiro, ele é menor que o segundo. Primeiro menor que o segundo, primeiro menor que o segundo. Então, todos esses três aqui estão dentro dessa condição aqui. E quando a gente tem essa condição, o que a gente vai fazer? Isso a gente tem que prestar bastante atenção. A gente não vai fazer, necessariamente, o número maior menos o número menor. A gente vai fazer o quê? Neste caso, o que este exercício deu pra gente é que a gente vai fazer I menor que J. Uma coisa bem importante para eu falar antes de terminar de resolver essa matriz é que isso aqui é como se fosse a lei de formação. Podem ter várias, o enunciado pode dar várias para você. Esse aqui é um tipo de enunciado, então nessa condição você faz tal coisa. Mas existem outros tipos de enunciado, vão ter outras coisas, não necessariamente só somar e só subtrair. Então, voltando, aqui a gente tem o primeiro número, então, que é o I, menos o segundo número, que é o J. Então, a gente pega aqui, por exemplo, primeiro menos o segundo. Eu coloquei o exemplo dele aqui, ó. Primeiro menos o segundo, que vai dar menos 1. E aí,
uma coisa que as pessoas às vezes têm dúvida. Os números podem ser negativos? Podem. E os números podem ser iguais? Igual aqui, aqui, aqui? Pode. Não tem nenhum problema em os números se repetirem e também em serem negativos. É o resultado da matriz. Então, como aqui também é só subtração, eu não coloquei todos os cálculos, não. Dei só 2 exemplos. E é assim que a gente vai montar a matriz, né? Que nem eu falei lá. A gente não coloca essa grade, não deixa dessa forma. Você pode fazer esse apoio, né? De linha 1, linha 2, linha 3, coluna 1, coluna 2, coluna 3, para montar seu exercício. Mas, para responder, você coloca dessa forma aqui, entre parênteses e na ordem certinha mesmo. E agora eu fiz esse outro exercício para vocês tentarem resolver. Esse é um pouco mais complicado porque tem multiplicação, né? Mas é muito simples, ó. 2 vezes i, ou seja, 2 vezes o primeiro número, mais o j. Se isso aqui acontecer. Então lembra, se o i for maior que o j, a gente vai fazer tudo isso aqui. E aqui, se o i for menor ou igual a j, a gente vai tirar 3i, então 3 vezes o primeiro número, de j, que é o segundo número. Prestem atenção que as coisas mudaram. Agora tem multiplicação. Aqui mudou também, tá vendo? Aqui antes era maior ou igual, e agora é menor ou igual. Então, prestem bastante atenção e tentem resolver. Bom, eu espero que vocês tenham pausado o vídeo e tentado resolver. Agora eu vou fazer meio que passo a passo com vocês. Eu escolhi as 2 cores pra gente circular aqui. Então vamos começar circulando o rosinha. Então, i maior que o j. Vamos ver todos em que o primeiro número, que é i, for maior que o segundo número, que é j. São esses 3 aqui, ó. Então, a gente tem o primeiro número maior que o segundo, o primeiro número maior que o segundo e o primeiro número maior que o segundo. Todos estão dentro dessas condições aqui. Bom, agora vamos ver quais são da condição azul. A gente tem todos esses, por quê? I, que é o primeiro número, tem que ser menor ou igual a j, que é o segundo número. Então, primeiro número igual ao segundo é azulzinho. Primeiro número menor que o segundo, azulzinho também. Todos esses se encaixam nessas 2 características. Aqui é igual e aqui é igual, e aqui é menor e aqui é menor. Agora vamos lá, eu vou resolver um termo de cada para vocês verem como eu estou aplicando a fórmula. A gente tem aqui, ó, o 2 da própria fórmula, o 2 está multiplicando i. Então, 2, eu peguei esse termo aqui, tá, gente? Então, eu peguei este termo aqui. O 2 da fórmula está multiplicando o 2 do termo, né, que é a linha, certo? Nesse caso, a linha é 2, que é o i. Então, a gente tem 2 vezes 2 mais j. Qual é o j desse termo? 1. Então, a gente tem 2 vezes 2, que dá 4, mais 1, que dá 5. A gente tem 5 aqui. E agora, eu peguei este outro termo aqui. A gente tem j, o j aqui é 3, porque está na terceira coluna. Então, a gente coloca 3 menos. E aqui é uma multiplicação. 3 vezes i. 3 vezes, vamos pegar aqui o termo. O i é qual? O primeiro número. Então, 2. 3 vezes 2. O que a gente fez aqui? Vamos fazer primeiro a multiplicação. Então, a gente tem 3 vezes 2, que dá 6. E a gente tem 3 menos o 6 que deu dessa multiplicação aqui, que dá menos 3. Que é esse termo que eu coloquei aqui. E agora, vamos resolver os outros. Fica dessa forma aqui. Como são contas maiores, eu não coloquei tudo aqui também, porque não ia caber. Mas é exatamente dessa forma que eu exemplifiquei. Você vai pegar a fórmula aqui e vai substituir. Bem simples. Substituir o i no lugar que é o i e o j no lugar que é o j. E a matriz a gente vai dar dessa forma aqui, certo? Igual eu falei em todos os outros. Bom, gente, é isso. O vídeo acabou. O conteúdo de matriz tem muitas outras coisas. Tem operações, que são a soma, a subtração, multiplicação. Tem várias coisas. Mas essa é a base do conteúdo. Você precisa entender tudo isso para conseguir fazer as outras coisas. Então eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, vocês podem colocar nos comentários ou me chamar lá no Insta do Bibi School, que eu vou responder vocês. E é isso. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, eu espero, por favor, que vocês deixem o like e vocês se inscrevam no canal. E é isso, beijo, até o próximo vídeo.